Graças a Deus que você é homem, lindão de Jesus. Seja bem-vindo ao DHPH, o devocional de homem para homem, do Semínio e Hombridade, aqui da Universidade da Família. Iniciamos uma pequena série sobre Haja como um homem de coragem. Nós já falamos sobre estar vigilantes e hoje o nosso devocional é Estejam firmes na fé. Fica comigo. Continuaremos nosso estudo sobre o que Paul Cole menciona em seu livro Homens Ousados e o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 16 e 13, que fala assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. São 4 pontos importantes nesse texto. Estar vigilantes, nós já falamos, e hoje nós vamos focar em firmeza na fé e ainda falaremos sobre sejam corajosos e sejam fortes. Então quero que você possa conversar comigo ou possa meditar naquilo que Deus tem para nós. Firme, no dicionário diz, apoiando com segurança. Não se preocupe, pois ele está firme no muro da varanda, ou seja, estava firme, que está bem fixado, que denota resistência, solidez, que não apresenta flacidez. Ou seja, esse é o significado da palavra firme pelo dicionário. A pergunta que eu quero fazer para você é: você se considera um homem firme em sua fé? Como você toma decisões? A sua fé é inabalável? Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 4, versos 14 e 15 assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Uau! Estar firme na fé e não se deixar abalar pelo que acontece na vida, seja ruim ou bom, não abandonar o chamado e enfrentar as situações crendo em Jesus e na sua palavra. Por isso que Paulo fala que não é para andar mais por vento de doutrina. Você se considera um homem bíblico? Estar firme na fé e enraizar as suas ações na palavra de Deus, se erramos, a Bíblia nos ensina a reconhecer, nos arrepender e seguir adiante. Davi errou feio, adultério seguido de assassinato, mas se arrependeu. Teve consequências até perto da sua morte, mas permaneceu firme na fé. A Bíblia nos ensina a fugirmos, por exemplo, da mulher imoral. Corra dela, seja firme em suas convicções e se afaste do pecado. Seja correto com as pessoas, compartilhe sua fé em ações práticas. Seja um homem de uma só mulher. Se é solteiro, não tenha relações sexuais antes do casamento. Se comprou, pague. Se vendeu, entregue o que vendeu. Seja um homem confiável. Seja ser firme na fé e não ceder para o pecado. E se pecar, o que você vai fazer? Edwin nos ensina da seguinte forma: se fosses fiel em pecar, seja fiel em se arrepender. Tenho refletido em sermos homens dirigidos pela palavra de Deus sempre, pois ela não revela homens perfeitos que nunca erraram com exceção de Jesus, é lógico, mas mostra os erros para sabermos o caminho que precisamos tomar. Pecar significa errar o alvo. Todos nós erramos, mas se temos uma fé firme, sabemos o caminho. O caminho é Jesus, o caminho é a cruz. Então eu e você precisamos ser firmes na fé. Jesus nos ensina sobre nos arrependermos, ele não resiste a um coração quebrantado e humilde. Homem, seja firme em sua fé. Muitos homens param de produzir para o reino de Deus pelas decepções da igreja ou com pessoas cristãs. Um homem firme permanece firme, ele é como uma coluna, uma viga, um guerreiro. Paulo levou 39 chibatadas com Silas, seu amigo, e estava preso em um tronco com dores que não consigo nem imaginar, perseguido pelas lideranças locais da época, mas em vez de parar ou reclamar, estava louvando a Deus. Como precisamos aprender com Paulo. Ele ainda escreve em 1 Coríntios 9, 16 a 23, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo? Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus.
Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei do meu Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, para ser co-participante dele. Uau, eu amo esse texto, pois ele nos impulsiona a permanecer firme na fé. Não abra as concessões, compartilhe a sua fé com todos e em todas as situações. Você fala do que está cheio o seu coração. A sua firmeza em Jesus contagia as pessoas. A sua forma de decidir as coisas traz paz e influência e pode gerar vida. Paulo estava fazendo de tudo e de todas as formas para que as pessoas conhecessem a Jesus. Ainda em 1 Coríntios 9, 27, a Bíblia diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! Quero intimar você nesse momento a ser firme, a permanecer firme na fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, coma a Bíblia, viva a Bíblia em todo o tempo. Se torne um homem firme na fé. Venha caminhar conosco, participe de um grupo semanal, se coloque à disposição para servir, se engajem como um homem ousado e de coragem. Haja como um homem de coragem, sendo firme na fé em Jesus Cristo, porque a firmeza da nossa fé gera uma estrutura de vida firmada na palavra de Deus. Estejam vigilantes, sejam firmes na fé. Falamos sobre ser vigilantes, estar atentos. Agora, a nossa firmeza de fé, não abra mão de princípios, não abra mão de valores, não abra mão do que a palavra de Deus diz para mim e você fazer. Graças a Deus que você é esse homem lindão. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos famílias, nós resgatamos homens e nós resgatamos a nossa nação. Que Deus te abençoe e um grande abraço.